Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Sintam-se acolhidos, meus irmãos, por este amor de Jesus que nos une neste momento e nos envolve a cada coração que aqui se faz presente. Meus amados irmãos, hoje estamos aqui iniciando o nosso dia, partilhando o pão do Evangelho, como a gente sempre diz. Vamos então convidar a Jesus para estar presente aqui conosco, para que Jesus possa abençoar o nosso lar, proteger os nossos caminhos, que Jesus possa guiar os nossos passos. Mas não vamos pedir apenas para nós. Vamos também, humildemente, rogar a Jesus, aos bons espíritos, que eles possam amparar a todos os nossos irmãos que se encontram em um leito do hospital. Que os bons espíritos levem até esses irmãozinhos o amparo, a força nesses dias tão difíceis e o consolo para esses corações, a esperança. Vamos também pedir humildemente para que Jesus possa amparar a todos os nossos irmãos da terra que estão aflitos e preocupados em busca de um emprego. Que Jesus possa guiar os caminhos desses irmãos para que eles tenham o sustento do pão de cada dia. Meus amados irmãos, vamos também pedir a Jesus e aos bons espíritos para guiar e proteger os corações das mãezinhas da terra, todas as mães que cuidam e zelam pelos teus filhos e muitas vezes encontram-se angustiadas, preocupadas devido à situação em que teu filho se encontra ou com a situação que vive dentro do lar. Que Jesus possa conceder força para todas as mães, para que Jesus possa descer o teu bálsamo que acalma, que tranquiliza e que ampara esta mãe para ela ter muita força, muita fé e muita esperança. Meus irmãos, que Jesus possa amparar a cada alma da nossa fraterna humanidade e que os bons espíritos estejam também a nos guiar e a nos amparar. Vamos abrir o nosso coração para a inspiração dos bons espíritos. Bom, meus amados irmãos, com esta prece inicial, eu convido a todos para a gente começar a nossa sexta-feira, lembrando que nós estamos aqui em um momento em que nós unimos, meus irmãos, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo da obra 50 anos depois, meus irmãos. Hoje, já estou aqui com a minha obra, eu convido a todos os irmãos que estão aí também com a tua. Meus irmãos, hoje nós vamos adentrar na segunda parte da obra. Esta segunda parte, ela contém 7 capítulos. São os 7 capítulos finais. Então, nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte. Meus amados irmãos, antes aqui de nós iniciarmos, eu gostaria muito de partilhar conosco uma mensagem, um comentário, na verdade, que nós recebemos há alguns evangelhos atrás. Lembra que eu sempre comento com todos que estão aqui que nós somos uma grande família, que nós acompanhamos cada bom dia que vocês partilham conosco, nós acompanhamos cada palavra de carinho no comentário e ficamos muito felizes pela nossa união em nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, fato é que esses dias para trás nós recebemos um comentário que é uma pergunta, na verdade,
de uma irmã que nos acompanha aqui também. E eu gostaria de partilhar essa pergunta dela, porque a questão que ela traz é uma dúvida que pode ser de muitos de nós. Exatamente. Então, a pergunta que essa irmã coloca no comentário pode ser uma dúvida que todos nós temos. Então, nós pensamos, vamos partilhar para também compartilhar com todos os irmãos essa resposta para esclarecer ainda mais o nosso coração. Olha que interessante que essa irmã coloca assim: Bom dia, meus amigos. Essa irmã se chama Ângela Maria. Ela coloca pra gente: Bom dia, meus amigos. Na obra Há 2000 anos, Chico Xavier era a Flávia. Vocês sabem me dizer se nesta obra, 50 anos depois, Chico Xavier está reencarnado e quem ele é nesta história? Meus irmãos, olha que interessante, que edificante essa pergunta dela, porque tem muito a nos ensinar a resposta. E eu digo, nossa querida irmã Ângela, agradeço pela pergunta. E eu digo para todos nós que nós temos essa resposta. Nós temos essa resposta publicada em um livro que se chama Chico, Diálogo e Recordações. Nós temos essa resposta. E não só se Chico está reencarnado na obra 50 anos depois, mas também como todos os outros personagens do livro Há 2000 anos, como que eles estão na atualidade. Por volta do ano 2006 que esse livro foi publicado. Nós temos essa informação. E nós iremos partilhar com todos vocês, meus irmãos, como estão as queridas almas que nós estamos acompanhando aqui na história, como que elas estão na atualidade? Como que elas estão caminhando? Mas, meus irmãos, esta resposta eu vou deixar para o final da nossa reflexão de hoje. Primeiro, vamos aqui cumprir o delineamento da nossa história. E no final, eu prometo para todos nós que no final de hoje aqui da nossa reflexão, eu irei partilhar se Chico Xavier está reencarnado na obra 50 anos depois, quem foi Chico Xavier em outras reencarnações nesta história e também como estão os outros personagens na atualidade. Bom, no final a gente partilha essa resposta e agora aqui vamos dar continuidade na história 50 anos depois. Vamos deixar aí o nosso coração na expectativa. Meus irmãos, nós adentramos na segunda parte da história. Exatamente. E Emmanuel ele vai pontuar para a gente que desde o momento do retorno para a pátria espiritual de Nestório e de Ciro, passaram-se 2 meses e muita coisa foi acontecendo. Mas foram coisas do próprio cotidiano, do dia a dia. Mas teremos ali um dia diferente, porque algo vai acontecer. Quinéio, meus irmãos, Quinéio ele já não estava sentindo-se muito bem. Ele já começava a sentir o abatimento da própria idade física, do corpo físico. E certo dia, a tua filha mais velha adentrará e falará para ele que tem uma visita muito especial aguardando para vê-lo. Quinéio, quando vai ao encontro e recebe esta visita, o coração dele se emociona muito, pois quem foi visitar Quinéio, meus irmãos, era o teu filho adotivo, Silano. Meus amados irmãos, eis que Silano surge na história, porque até o momento, a única coisa que nós sabemos de Silano é que ele foi adotado por Quinéio, que ele foi deixado na porta de Quinéio por Cláudia. Exatamente, Cláudia,
Deixou ali uma criança na porta de Quinéio. Então, o que aconteceu foi o surgimento de burburinhos e fofocas naquela época, há 22 anos atrás, sugerindo que essa criança que foi deixada era, na verdade, filho de Cláudia junto com Elvídio. Essa era a fofoca, as sugestões da época, mas ninguém tinha certeza. Ninguém tinha certeza se realmente Silano era filho do relacionamento muito rápido e passageiro entre Cláudia e Elvídio. E Quinéio, pai de Elvídio, ele acolhe essa criança que foi deixada órfã ali na casa dele, na porta da casa dele, e cuida com muito carinho. Este jovem já está com 22 anos neste momento da história. E ele vai visitar o teu pai adotivo, Quinéio. E o intuito dele é ficar por ali um bom tempo. Meus irmãos, quando acontece esse reencontro entre os dois, um reencontro de muita alegria, pois havia muito tempo que Silano havia saído de casa. Então, Quinéio não via o teu próprio filho há muito tempo. E em meio a toda essa alegria, Quinéio iniciará uma conversa muito séria com Silano, expressando que Silano ele sabe da origem dele, que ele é adotado, que Quinéio sempre deixou muito claro para ele todo o passado. Nunca escondeu do próprio filho que ele era adotivo e a forma como ele foi adotado. Só que Quinéio escondeu algo de Silano. E ele diz que chegou o momento de revelar isso. Que quando Silano foi deixado na porta dele, junto ao peito dele, ainda bebezinho, tinha um medalhão. E ele nunca teve coragem de abrir e ver o que tinha ali naquele medalhão, até mesmo escrito. Então ele guardou esse medalhão em um cofre, esperando até Silano ter uma idade um pouco mais madura, para que ele pudesse entregar para o próprio filho e ele decidir o que ele iria fazer com o que estaria escrito ali, pois poderia ser algo revelador. Quinéio irá abrir o cofre que está ali nos seus aposentos, retirar este medalhão e entregar nas mãos de Silano. Muito comovido, ele diz: você agora pode fazer o que desejar, pois é o teu direito saber o que está aqui. E provavelmente o que está neste medalhão, o que ali contém, é algo que vai revelar sobre o passado e as origens de Silano. E Silano, diante, meus irmãos, desse momento vivenciado, ele dirá algo muito bonito para o teu pai Quinéio. E isso que ele vai dizer, todos nós encontramos lá na página 140, meus irmãos, a todos que desejarem acompanhar, porque eu gostaria de ler aqui o que Silano vai dizer. Ele colocará: meu pai, guardarei a recordação sem que o conteúdo aqui me interesse. Também eu, de qualquer modo, não reconheceria outro pai senão vós mesmo, em cuja alma generosa eu encontrei o próprio carinho maternal que me faltou nos mais recuados dias da vida. Por outras palavras, meus irmãos, Silano, ele diz para Quinéio que ele vai guardar esse medalhão. Ele não está interessado no que está escrito ali. E ele diz que independente se revelar algo sobre o teu passado, a tua verdadeira mãe ou teu verdadeiro pai, digamos assim, ele considera Quinéio o teu verdadeiro pai. Pois foi nos braços de Quinéio
que ele encontrou o amor que ele jamais recebeu quando criança. Foi Quinéio que abriu os braços para acolhê-lo em tua família. Meus amados irmãos, este momento vivenciado entre os dois é um momento que nos lembra muito uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós encontramos no capítulo 13, lá no item 18, uma passagem que se chama Os Órfãos. E é uma passagem muito bonita, de um espírito familiar. Esta passagem foi ditada por um espírito que se denomina um espírito familiar. E este espírito irá dizer para todos nós sobre os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos, porque se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Mas Deus permite que haja órfãos para nos exortar a servir-lhes de paz, e que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofra de fome, de frio, e dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Eu gostaria aqui de deixar apenas esse trecho para todos nós. Um trecho que nos marca para inspirar o nosso coração a compreender que um amor de um pai e de uma mãe não se limita ao amor dos laços sanguíneos. Não se limita. Pois muitos são filhos adotivos, filhos do coração, e recebem tanto amor quanto aqueles que são de sangue. Porque, meus irmãos, tem algo que precisamos lembrar. Existem as famílias pelos laços espirituais. Então, muitas vezes, esses reencontros, justamente dessa forma, através de um filho adotivo, são reencontros necessários que estavam programados. Laços que foram firmados desde outras existências. E que Deus desejou que nesta vida, nesta encarnação, fosse dessa forma, que esse filho chegasse até o seio desse pai e dessa mãe. Mas o fato de não ter o laço de sangue não diminui o carinho, não diminui o amor e não diminui em nada o ser pai e o ser mãe. Por isso, meus irmãos, eu encerro esta mensagem de hoje dizendo: agrada muito a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Todos aqueles que estendem a mão a uma criança que foi abandonada, que optam pela via da adoção também, são corações muito humildes que compreendem o amor como um todo, que não limitam o amor aos laços de sangue, não limitam o amor apenas àqueles que fazem parte da família biológica, mas que abrem o teu seio familiar para dar muito amor, às vezes uma criança que foi abandonada. E a gente não sabe, novamente eu afirmo, o que foi delineado para a reencarnação de cada um. Muitas vezes pode ter sido programado para que fosse dessa forma o nosso reencontro aqui na Terra. E que reencontro mais bonito, que reencontro mais feliz. A oportunidade de dar muito amor, de educar moralmente, de receber amor desta forma, destas crianças. Bom, meus amados irmãos, Silano foi uma criança órfã, mas só no início, porque depois ele foi adotado por Quinéio e recebeu muito amor. E olha que bonito nós vermos como que ele é agradecido ao pai que lhe adotou. Quanto amor, quanto carinho, meus irmãos. Como estava presente aqui.
Vejamos só que aqui na história, Emmanuel narra o respeito de Silano para Quinéio. O respeito, o amor, o carinho. Então, olha só, ele retribui todo esse amor que ele recebeu ainda pequenino. Bom, meus irmãos, agora a gente vai finalizar essa parte. Amanhã nós daremos continuidade e saberemos. Será que Silano ele não vai querer abrir esse medalhão? Saber o que está escrito? A origem verdadeira dele? E como também vai conduzir a saúde de Quinéio a partir desse momento. Porque como eu disse lá no início, Quinéio começou a ficar muito debilitado fisicamente por conta da idade. Então nós saberemos tudo isso daqui para frente. Meus irmãos, então antes de partilharmos aqui a resposta, vamos novamente relembrar qual foi a pergunta que esta irmã pontuou aqui para nós. A Ângela Maria nos disse: bom dia, meus amigos. Na obra 2000 anos, Chico Xavier era a Flávia. Vocês sabem me dizer se nesta obra, 50 anos depois, Chico Xavier ele está reencarnado? E quem ele seria na história? Qual personagem ele seria? Bom, nós agradecemos a nossa irmã Ângela pela pergunta tão edificante e novamente estamos partilhando aqui a pergunta dela para todos nós termos acesso a essa informação também, meus irmãos, para ficar gravado aqui para a gente. Bom, esta resposta, Ângela e todos os nossos irmãos, nós encontramos em um livro que se chama Chico, Diálogo e Recordações. Este livro eu tive a chance de ler ele online, de forma digital. Mas eu vou deixar ele aqui do lado para todos nós vermos a capa dele, como ele é. Justamente neste livro, que é uma obra de Carlos Alberto Braga, trazendo para nós os relatos de Arnaldo Rocha. Esse livro foi publicado em 2006 e é importante a gente fixar isso, porque olha só, eu vou iniciar aqui com a pergunta que é feita. Carlos Alberto vai fazer a seguinte pergunta para Arnaldo. Arnaldo, meus irmãos, foi uma alma que teve muito contato com Chico. Então ele tem muitos relatos, muitas conversas com Chico que ele partilha. E aí Carlos Alberto perguntará assim para Arnaldo: poderemos, apenas a título de ilustração, identificar na atualidade alguns personagens do romance Há 2000 anos? Ou seja, será que na atualidade, em 2006, será que tem alguém da obra Há 2000 anos que está reencarnado na Terra? Quem seria? Como que está na atualidade essas almas? Bom, meus irmãos, vamos começar por Públio Lentulus. Públio, nós sabemos que atualmente ele é o querido Emmanuel. Atualmente eu coloco aqui até 2006, que é onde essa obra foi colocada. E Públio, após a encarnação como Públio, ele foi Nestório na obra 50 anos depois, que nós estamos nesta obra aqui nesse momento. Então foi primeiro Públio, depois Nestório. Ele teve outras encarnações também, que nós temos obras seguintes das 50 anos depois, mas ele chegou até o ponto de ser Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Então Públio passou por Nestório, outras reencarnações também, até chegar como Emmanuel, a forma como ele se mostra para nós. Emmanuel, um grande espírito, aliás. Bom, nós temos também a Flávia, filha de Públio, lá no Há 2000 anos. E aí nós entramos na pergunta da nossa irmã Ângela aqui para nós. Quem era Flávia? Flávia
filha de Públio, é o próprio Chico Xavier. Foi uma das encarnações de Chico Xavier. E isso explica para nós esse amor paternal e esse carinho que Emmanuel tinha para com Chico. Não é algo de agora, dessa missão que eles desempenharam na Terra, essa última missão que a gente teve contato aqui no Brasil. Mas é algo que temos aí há mais de 2000 anos. Por quê? Flávia, filha de Públio, é o próprio Chico. E aí a nossa irmã Ângela, ela perguntou: Chico, ele está na obra 50 anos depois? Bom, o que é nos partilhado, aqui bem no início da obra, no prefácio mesmo, Emmanuel coloca que na obra 50 anos depois, não temos a encarnação de Flávia. Ela estava encarnada na Terra, mas em outro local, cumprindo outra missão. Então, na obra 50 anos depois, não temos a encarnação de Flávia, ou seja, a encarnação de Chico. Tudo bem, meus irmãos? E, novamente, quem diz isso pra gente é o querido Arnaldo Rocha. Bom, mas nós temos outros personagens aí para nós. Vamos nos lembrar da obra 2000 anos de Ana, a serva de Lívia. Ana, que estava a todo momento com Lívia, caminhava com Lívia para todos os lados, que apresentou Jesus para Lívia. Quem é Ana, meus irmãos? Bom, Ana também teve diversas outras encarnações e a última que temos acesso, ela foi Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Então, a serva Ana, lá de há 2000 anos, tua última encarnação foi como Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Mas nós temos também outros personagens. Nós vamos perceber que esse núcleo do há 2000 anos, ele vem caminhando junto já por diversas encarnações, meus irmãos. Eles vão se entrelaçando. Olha que interessante. Nós temos Flamínio. Vocês lembram do Flamínio, meus irmãos? Flamínio era aquele grande amigo de Públio. Lembremos disso? Grande amigo de Públio, tinham muito carinho um pelo outro na obra 2000 anos. E Flamínio, Arnaldo nos revela que ele, isso aqui foi em 2006 que ele publicou, por isso que eu falei que a data é importante nós termos marcado. Flamínio, grande amigo de Públio, atualmente em 2006, é um líder espírita muito conhecido na atualidade, ou seja, está reencarnado na Terra, está reencarnado provavelmente aqui no Brasil. Ele não fala o país, mas diz que é um líder espírita muito conhecido na atualidade. Ele não cita nome justamente porque ele ainda está delineando a tua jornada aqui na Terra. Flamínio, em 2006, estava encarnado aqui. Bom, nós temos também outros personagens. Quem lembra de André de Dioras? O André, aquele que se vingou de Públio, que ordenou que os olhos de Públio fossem queimados, mas que nos minutos finais se arrependeu e pediu perdão? E Públio perdoou ele? Lembremos deste momento? Bom, André de Dioras, a tua última encarnação foi como cunhado de Chico Xavier. Ele também estava ali entre aquele núcleo do há 2000 anos. O cunhado Lindolfo Ferreira, que é nos colocado. Mas nós temos um último aqui que é colocado para a gente, Pompílio. Agora, Pompílio, meus irmãos, grande amigo de Públio no há 2000 anos, nós sabemos que ele está aqui com a gente na obra 50 anos depois, que Pompílio é Elvídio. E até respondendo a nossa irmã Ângela e a todos nós,
Na obra 50 anos depois, as duas únicas almas que estão reencarnadas da história há 2000 anos juntas é o Públio, que é Nestório, e o Pompílio, que será Euvídio na história. As outras almas encarnaram em outros tempos. Tudo bem? E tem uma coisa interessante, que ele foi Euvídio aqui nos 50 anos depois, mas na época que Chico estava aqui na Terra, ele foi a encarnação do inesquecível Rômulo, chefe e amigo de Chico lá na Fazenda Modelo. Ou seja, ele ainda encontrou com Chico também. Então, meus irmãos, aí fica a pergunta para todos nós. E Lívia? Lívia reencarnou, se reencontraram de novo, como foi isso? Ele faz essa pergunta. E Lívia? Aonde está? E o que é nos respondido é que Lívia ela cumpriu seus compromissos assumidos, e olha só, ela cumpriu muito bem seus compromissos. Então, o que nos deixa entender na resposta dele é que Lívia cumpriu os deveres dela, ascendeu para cima e foi seguir a jornada dela, meus irmãos. Então, nós não temos notícias se Lívia reencarnou novamente, se teve outra existência aqui na Terra. O que nós temos é justamente desse quadro de almas aqui. Olha, meus irmãos, que incrível o que o nosso querido Arnaldo partilha com o Carlos Alberto nessa obra, Chico, Diálogos e Recordações. Tudo isso que eu partilhei aqui, dentro desse livro, nós encontramos no capítulo 11. Aos irmãos que quiserem ler aí um pouquinho mais os detalhes, e é interessante porque ele trouxe para todos nós a encarnação deles na atualidade, ou a última reencarnação deles na Terra. E nós vemos aí que a maioria foi mais ou menos na mesma época de Chico Xavier. E Chico sendo Flávia, nós temos aí, olha que interessante isso, né, meus irmãos? Nós temos aí esse mesmo núcleo reencarnando junto de tempos em tempos. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos encerrar por aqui. Que essa mensagem, que esses esclarecimentos iluminem o nosso coração. Estamos sempre abertos a todos os irmãos que tiverem alguma dúvida sobre a obra que estamos acompanhando aqui no momento. Lembrando que ao finalizar a nossa obra, a gente sempre vai fazer um ao vivo para partilhar com todos vocês esclarecimentos, finalizando a obra como um todo. Nos 50 anos depois também faremos isso. Bom, meus irmãos, eu convido para a gente encerrar nosso evangelho desta sexta-feira com esse tanto esclarecimento para o nosso coração, e eu convido para estarmos aqui juntos amanhã, dando continuidade nesta história maravilhosa e sabendo o que vai acontecer daqui para frente. Meus irmãos, fiquemos em paz. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e com a bênção de Deus nos encontraremos aqui amanhã. Que assim seja.